Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa satisfação é muito grande por podermos promover reflexões à luz da doutrina espírita. Vemos com muita frequência situações que denotam intolerância. Podemos citar, entre outras, a intolerância racial, sexual, política, social e, para nossa perplexidade, a intolerância religiosa, quando a religião deveria aproximar os homens. É importante sermos tolerantes? Como fazer para desenvolver essa virtude? Alexander Gonçalves, palestrante espírita da cidade de Maringá, vai nos falar sobre Jesus e tolerância. Olá, Alexander, uma alegria tê-lo mais uma vez em nosso programa. Obrigado. Olá, Ivone. Olá, amigos. É sempre uma satisfação poder estar aqui e conversar sobre o Espiritismo, porque o nome deste programa eu acho fabuloso, porque ele tem duas conotações. Uma, a resposta que o Espiritismo traz, o Espiritismo responde, mas segunda, que é a mais importante, que é o Espiritismo responde. As dúvidas que nós temos, as questões que nós temos, o Espiritismo responde. Então, é uma alegria muito grande poder contribuir um pouquinho com essas respostas. Obrigada, Alex. O que nós podemos fazer para nos tornarmos mais tolerantes? Ou para nos tornarmos tolerantes, porque será que nós o somos ao menos um pouquinho, né? É verdade. Na verdade, nós temos momentos de tolerância e momentos de intolerância, né? Vivemos em um planeta de expiação e provas ainda, né? Sabemos que todos nós estamos a caminho e realmente a sua fala é bem apropriada. Nós estamos tentando com que os momentos de tolerância eles sejam muito maiores do que o de intolerância. Né? Tudo na vida, e nós aprendemos muito com a doutrina espírita, é processo. Né? Tudo que nós precisamos desenvolver, qualquer habilidade, qualquer objetivo que a gente tenha, ele não acontece por mágica, ele não acontece da noite para o dia. Nós precisamos estabelecer passos. A doutrina espírita, ela tem vários recursos, várias informações, várias obras que tratam das problemáticas em geral da humanidade. Hoje, especificamente, nós gostaríamos de tratar de uma, que é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, que é chamado Jesus e a Atualidade. É um livro que vai tratar de diversos temas que afligem o ser humano, trazendo o ensinamento de Jesus para os dias atuais. Há muita gente que às vezes fala que Jesus está desatualizado, porque ele viveu numa época diferente, com um povo diferente, mas os ensinamentos evangélicos de Jesus, eles podem ser utilizados ainda hoje. Nesse livro, na introdução, nós vamos ver Joana explicando que Jesus era um profundo conhecedor da psique humana. Ele conseguia ver aquilo que estava por trás das nossas questões. Nós vemos nos evangelhos que Jesus não foi um homem que falava muito. Ele falava pouco, mas falava de forma assertiva. Então, a contribuição que nós vamos ter hoje, a contribuição de Jesus através das palavras de Joana de Ângeles. E o que o Espírito Joana de Ângeles tem a nos dizer sobre esse processo? Como trabalharmos para desenvolver a tolerância? O capítulo 5 dessa obra é denominado Jesus e Tolerância. Então ela vai nos trazer algumas dicas, algumas informações a respeito desse tema. E a primeira coisa que ela observa é que, diferentemente do que nós pensamos ou do que nós acabamos vivendo, o problema do erro do outro não pertence a nós.
A questão do erro do outro pertence a ele. A nós pertencem os nossos erros. Porque grande parte da intolerância que nós temos é porque o outro faz coisas que nós não gostaríamos que ele fizesse. E isso nos frustra. Nós muitas vezes queremos viver através do outro. Muitas vezes as dificuldades que nós temos, a gente sempre culpa aquilo que o outro está fazendo, mas a mensagem que nós temos é justamente o contrário, que nós precisamos buscar em nós. E ela vai nos dizer que nós não precisamos nos preocupar, porque quando a gente erra, de uma forma ou de outra, vai despertar a nossa consciência, porque aprendemos com os espíritos, respondendo a Kardec, que a lei divina está escrita na nossa consciência. E ela vai nos dizer ainda mais, que toda vez que a gente erra, essa culpa ela gera enfermidades. Nós conhecemos, por exemplo, o que é comum nos nossos dias atuais, quando nós somos muito nervosos, ataca o nosso sistema gástrico. Quantas vezes nós não ouvimos isso dos médicos? Mas o melhor, que quando a gente inicia esse processo, nós criamos automaticamente um mecanismo de retorno. A lei, ela tem mecanismos de correção que independe da nossa vontade. Não precisamos nos preocupar com o erro do outro. Nos preocupemos com o nosso. Esta é a primeira dica que ela nos dá e que é muito importante para nós. Certo. Então, qual deve ser, Alex, o nosso comportamento diante das falhas alheias com que nós nos deparamos? Bom, a primeira coisa, aliás, em uma expressão direta, não julgar. Nós não temos condições de julgar a ninguém. De uma forma muito rasa, nós podemos nos avaliar, mas nós próprios não lembramos de todas as nossas outras encarnações. Dos nossos próximos, nós conhecemos muito pouco. Deus, pelo contrário, ele conhece a vida de todos. As vidas de todos. Joana vai nos dizer que o julgamento das faltas alheias, ele é um grande problema, porque, primeiro, ele simboliza um cometimento de desumanidade. Por quê? Porque a gente está dizendo que o outro é diferente de nós, mas todos nós erramos. Errar é humano ainda, nós ainda convivemos com o erro. E nós vimos que além de desumano, ele é desnecessário. A primeira coisa que nós falamos é que a lei tem mecanismos de retorno que não precisa da nossa intervenção. Um outro ponto, e que a gente muitas vezes se esquece, é que quando esse nosso julgamento ele é arbitrário, ele passa do limite, e boa parte das vezes ele passa do limite, ele cria aflições para nós mesmos. Pode ver que nós não estamos habituados a fazer o mal. Quando a gente fala uma coisa atravessada para alguém que a gente ama, por exemplo, aquilo pesa na nossa consciência. E muitas vezes nós ficamos um período muito longe sofrendo com aquele mal que nós fizemos. Ela nos diz ainda mais. Fala que quando nós atacamos as pessoas, geralmente é uma projeção da nossa própria sombra. Porque nós conseguimos enxergar, nós enxergamos o erro do outro. E diz a psicologia que esse processo de enxergar, a gente enxerga coisas que a gente conhece. Coisas que a gente não conhece, muitas vezes a gente não enxerga. Então nós temos que observar se o erro que está acontecendo com o outro, ele não acontece conosco. E uma quarta questão que ela vai lembrar, que é muito importante, que muitas vezes a nossa crítica, o nosso julgamento, ele não visa a melhora do próximo. Atualmente, inclusive, com os meios sociais, os veículos de internet, nós divulgamos muitas vezes informações que nem são falsas, mas que só visam denegrir a imagem do semelhante. Não contribui com nada. Então, não julgar, deixar confiar em Deus, deixar que o erro alheio, nós precisamos aprender a conviver com ele, não querer que a pessoa se mude ao nosso gosto. Você falando, eu me lembrei de uma frase de Joana de Ângeles também, eu não lembro a obra que está, em que ela diz que aquilo que mais nos incomoda nos outros é o que está mais profundamente registrado em nós.
É né? verdade. Vem bem ao encontro disso que você está falando, né? E qual é a solução que Joana apresenta? O livro se chama Jesus e Atualidade. O capítulo se chama Jesus e Tolerância. Ela vai nos apresentar a resposta no Evangelho de Jesus. E ela vai citar nessa obra específica a passagem que nós conhecemos do argueiro e da trave. Vai nos dizer que, nessa linha que nós até estamos trabalhando, de que o fato de nós, muitas vezes, enxergarmos o cisco no olho do outro e não observarmos que há uma trave no nosso, é um grande entrave para o nosso desenvolvimento. Quando nós olhamos para fora, nós deixamos de olhar para dentro. Quando nós olhamos para o erro do outro, muitas vezes a gente está escondendo ou até gastando o nosso tempo maquiando aquilo que nós deveríamos fazer de autoanálise. A análise de si próprio, se tem a travezinha no nosso olho, é nela que nós temos que nos concentrar. Tem um conto muito bonitinho, que eu estava estudando esses dias, que é o conto da vidraça e do lençol, que diz que um casal se mudou para um lugar, e aí a mulher olhava pelo vidro e falou, nossa, a nossa vizinha, ela não sabe lavar o lençol, porque o lençol dela está sujo. Aí na semana seguinte ela falou para o marido, nossa, a vizinha acho que ainda não aprendeu a lavar o lençol. Se eu pudesse, eu conhecesse ela, eu ia ensinar a lavar o lençol. Passou algum tempo e de repente um dia ela chegou e falou, olha, disse para o marido, a vizinha aprendeu a lavar lençol. O lençol dela hoje está branquíssimo, está limpíssimo. E o marido vira para ela e fala, ô meu amor, é que hoje eu limpei a nossa janela. Então, acontece muito disso, A nossa janela, ela muitas vezes está embaçada. A nossa lente. A nossa lente, ela está turvada pelos nossos problemas, as nossas dificuldades, e aí a nossa análise do outro, ela acaba sendo rasa. E além disso, uma outra coisa que ela fala a respeito disso é que nós temos que analisar sempre fatos, não pessoas. Nós vemos famílias se desfazerem às vezes porque nós usamos frases como você é, você tem isso, você é aquilo. Como o correto é, olha, aquilo que você fez em determinado momento não está de acordo, esse seu comportamento não é bom, ou nos atermos aos fatos, porque muitas vezes nós jogamos uma carga muito pesada em cima de ombros que já estão frágeis. Nós nunca vimos Jesus fazendo isso. Aliás, o método de Jesus era fazer questionamentos, fazer com que nós refletíssemos a respeito daquilo que nós estávamos passando. Lembro de uma outra passagem que tem a ver com esse nosso tema, a passagem da mulher adúltera, que também fala sobre tolerância. O que Jesus faz? Trouxeram a mulher para ele, disseram que a lei mandava apedrejar e queriam que ele desse uma resposta. E a resposta de Jesus, um questionamento. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Fez com que todo mundo se avaliasse, inclusive que aquele ato de intolerância não era conforme com a vida de todos aqueles que ali estavam. E gostaríamos de fazer uma outra contribuição, se nos permite, de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 107, onde ele vai falar do joio e do trigo, sob esse viés da tolerância, que nós sabemos, conhecemos a passagem, Jesus vai dizer, deixa que os dois cresçam ao mesmo tempo, e quando chegar o momento da colheita, nós separamos. E Emmanuel, analisando esse texto, vai dizer o seguinte, vai nos lembrar da tolerância que Deus tem conosco. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós somos joio. Mas Deus, Ele não nos ceifa no início. Ele confia em nós, Ele tem esperança em nós. Ele acredita que nós vamos melhorar. Nos dá oportunidades, nos possibilita vários recursos. Mas, a passagem também diz, há o momento da colheita. Aquilo que nós fazemos, se nós permanecemos no erro, há um momento em que nós teremos, que a colheita vai ter que acontecer. Mas lembremos, quando nós estivermos diante de uma situação complicada, lembrarmos que Deus tem tolerância conosco
todos os dias. É verdade. E quais são, Alex, os benefícios da tolerância? Por que devemos ser tolerantes? Bom, os benefícios são todos para nós, para o tolerante. Primeiro, ele é um grande recurso, né? Quando nós nos ligamos ao bem, e a doutrina espírita também fala muito a respeito disso. Ninguém dá aquilo que não tem. Quando nós somos tolerantes, nós passamos a nutrir pelas pessoas um respeito, nós passamos a ter uma certa empatia, só produz para nós, só traz de volta energias boas. Lembro, certa feita, em um grupo mediúnico que eu participo, de uma mensagem nos dizendo, né, que nós não tínhamos noção do número de espíritos do outro lado que eram agradecidos àquele pequeno grupo. Pessoas que foram ajudadas, parentes daquelas pessoas que foram ajudadas. Quando nós somos tolerantes, né, nós trazemos para nós, né, recursos, boas energias. Além disso, evita os radicalismos tão comuns na época em que nós temos hoje. Quando nós temos empatia e nos colocamos no lugar das pessoas, nós percebemos que muitas vezes nós poderíamos ter agido dessa ou daquela forma. Hoje, por questões que não nos compete aqui analisar, nós temos dividido muito, né, as questões, você iniciou falando nisso, né, de intolerância de diversas ordens. Nós temos dividido demais, mas como você também lembrou, o Evangelho ele não é de divisão, ele é de somatória. Nós pegamos as partes boas que todos nós temos e disso tudo fazemos um caldo muito melhor para todos nós. Além disso, representa uma das grandes divisas do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade, nós estudamos, né, na doutrina espírita, ela está no topo. Inclusive, nesse tema, quando estudamos o Evangelho, Kardec vai dizer, olha, não é nem fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Porque muitas vezes nós, pessoas, mesmo imbuídos dos melhores propósitos, nós podemos errar. Mas a caridade não. A caridade, aquela que auxilia em todos os momentos, né, ela nos lembra, inclusive, que amanhã ou depois nós podemos precisar de tolerância. E como é que nós vamos querer alguma coisa que nós não oferecemos? E uma última coisa que eu acho muito importante, que tem a ver também com a empatia, né, nós temos que trabalhar com a possibilidade de que nós poderíamos ter feito pior naquela situação. Hoje eu vejo muitas análises que são rasas de diversas situações, mas a gente não se coloca no lugar da pessoa. Num ambiente como esse, numa casa espírita, num programa em que a gente estuda e que nós estamos debatendo Jesus, a nossa consciência ela é muito justa, ela é muito boa em analisar situações. Tomar decisões agora é fácil, mas no momento de escassez, de fome, de dor, de perda, né, nós muitas vezes daremos respostas que nós não gostaríamos que fossem aquelas. Então, saber disso, trabalhar com essa possibilidade, é sempre muito importante. Muito importante sempre nós perguntarmos, se eu estivesse no lugar dele, nas condições dele, será que eu agiria diferente dele? Justamente. Né? É um processo que nós temos que fazer. Alex, nós agradecemos imensamente a sua disposição em participar do programa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos, que esse programa, né, permaneça por muitos anos respondendo, né, as nossas dúvidas, as nossas questões. Sim, muito já obrigado. Estamos no ar há quase 30 anos, né? Meus parabéns. Obrigada. Mais uma vez, agradecida pela sua presença nesse programa, lhes desejamos muita paz.